Se você já teve catapora em algum momento da sua vida, pode ser que venha a desenvolver outra doença, o zoster. Isso porque mesmo depois de se recuperar da catapora, o vírus fica alojado próximo ao sistema nervoso por anos, fica lá adormecido. E aí ele pode ser reativado e vir novamente para a nossa pele. Muitas pessoas têm dúvidas sobre essa doença e por isso nós vamos ao consultório de um médico infectologista para ele esclarecer para a gente. Vamos lá? Nós viemos conversar com o médico infectologista Dr. Paulo Peçanha, que é professor do curso de medicina da UFES. Doutor, muito obrigada por ter nos recebido aqui. Luciana, é um prazer. Bom, vamos então às perguntas nas ruas. Doutor, meu nome é Donato. Eu queria saber o que é zoster. Donato, zoster é um vírus que provoca uma infecção que mais comumente é vista na pele e que tem duas formas de apresentação. Uma é a varicela, que é mais conhecida como catapora popularmente, e que dá principalmente na infância e aparecem lesões por todo o corpo, né? Ela dá febre também, dura em torno de 2 semanas, e a varicela, com remédio ou sem, ela se resolve, mas anos depois pode surgir o herpes zoster, que é uma repetição, que a gente chama de recidiva da varicela, de forma mais localizada. O zoster, então, o herpes zoster, a doença, ela vem às vezes na face, às vezes no tronco, às vezes na perna e depende muitas vezes de queda de imunidade daquela pessoa que adoece. Doutor, meu nome é Evandro. Criança também pode ter essa doença ou só o adulto? É muito pouco frequente. A criança normalmente tem a varicela. A catapora é uma doença da infância. O zoster na infância, ele vem só quando a criança tem a varicela cedo e o zoster pode aparecer posteriormente. Mas o herpes zoster não é a doença comum na infância, ao contrário da catapora varicela, que é muito frequente entre crianças e adolescentes. Doutor, meu nome é Gabriel, eu queria saber qual é a relação dessa doença com a herpes e com a catapora. A catapora ou a varicela, ela é provocada pelo mesmo vírus do herpes zoster. E a pessoa, para ter herpes zoster, ele precisa ter tido catapora antes. Na verdade, a catapora vem primeiro, a varicela vem primeiro, geralmente na infância e adolescência, como eu falei, e anos depois o zoster volta, o herpes zoster volta naquela pessoa que já teve catapora e a explicação é que a pessoa teria, de alguma forma, uma baixa da imunidade. Baixou a imunidade, o vírus volta sob a forma de herpes zoster. Doutor, meu nome é Camila. Essa doença é comum? E por que antes não falavam dela? A varicela, ela é muito mais comum do que o herpes zoster, né? A catapora, 90% dos adultos já tiveram catapora em algum momento. Atualmente as crianças estão tendo menos um pouco, porque a vacina contra a varicela já vem sendo oferecida nas unidades de saúde para crianças a partir de 1 ano de idade. Então a vacina protege contra a varicela e o zoster deve diminuir lá adiante. Mas a relação entre varicela ou catapora e o herpes zoster é direta. Quem nunca teve varicela ou catapora também não vai ter herpes zoster. Agora, nem todo mundo que teve a varicela vai ter o zoster. Isso vai depender da imunidade e da integridade da reação imune das pessoas, a proteção que oferece para ela voltar ou não a ter o herpes zoster. A varicela é extremamente contagiosa e o zoster também. A varicela e o zoster, eles se transmitem por via respiratória. Então, se alguém está com a varicela e chega perto de outra pessoa e lida e tosse, etc., ele passa o vírus da varicela. O vírus do zoster, a pessoa que tem zoster, ela transmite mais por contato, a menos que ela tenha algum tipo de imunossupressão, ela só transmite se tiver contato com outra pessoa. Mas esse contato, se a pessoa não estiver protegida, seja pela vacina, seja pelo fato de ter tido a doença anteriormente, o contato pode
levar à transmissão da doença. Tá. Doutor, eu tenho zoster. Eu gostaria de saber como é que eu faço para me livrar dessa doença, né? Valdemar, o zoster você teve uma vez, ele não fica direto não. Se você tiver alguma lesão que esteja se repetindo com muita frequência, procure o seu médico para orientar direitinho, porque o herpes zoster, ele pode repetir uma ou outra vez, mas ele não é, o vírus, ele não se repete com frequência como outras infecções virais. A gente tem a varicela uma vez, na infância e adolescência, como eu já falei, pode ter o herpes zoster uma vez e algum tempo depois ele pode até repetir, mas não é doença com característica de repetição frequente. Meu nome é Daiane. Doutor, quais os sintomas dessa doença? Os sintomas do zoster são bem localizados. A doença dá lesões de pele, que lembram as lesões da catapora varicela, mas elas são localizadas. O lugar mais comum é no tórax, assim, ele segue a direção do dermátoma, que a gente chama, do feixe nervoso, né? Na mesma direção da costela, de um lado. O zoster não dá à direita e à esquerda, ele normalmente dá ou do lado direito do tórax ou à esquerda. Ele pode dar também no rosto, então ele dá na metade da face, ou na metade direita ou esquerda, e pode seguir um nervo da perna, começa na coxa e desce, começa às vezes até na região glútea e desce pela parte posterior da perna até às vezes o pé, dependendo da extensão. E a característica do zoster é seguir a terminação nervosa. Na verdade, o vírus fica no nervo, é por isso que dói muito. Quanto mais idosa a pessoa, mais o zoster vem com dor. E se a gente faz o tratamento adequado, a gente acaba promovendo uma regressão mais rápida da doença e evitando a neuralgia, a dor provocada pelo herpes zoster. Doutor, eu gostaria de saber se o zoster tem cura, porque meu marido tem, é um tratamento prolongado, medicamento caro. E eu gostaria se toda vez que ele tem, que a imunidade abaixa, se ele tem essas crises do zoster. Olha, o herpes zoster, se ele não for muito extenso, ele pode a pessoa fica boa até sem remédio. Se for uma lesão mais extensa, existem drogas antivirais que o médico prescreve e que o paciente toma durante 7 dias a 10 dias e os medicamentos ajudam bastante. Um outro tipo de prevenção que existe de 2 anos para cá é a vacina contra o herpes zoster. Essa vacina ela deve ser feita em pessoas maiores de 50 anos e ela oferece uma proteção de 60% a 70% contra o zoster, as lesões de pele, e contra a neuralgia pós-herpética, que também é um incômodo muito grande. Então, as pessoas adultas e idosos, né, podem e devem tomar a vacina contra a herpes zoster para ter essa proteção, porque a gente nunca sabe qual tipo de doença de herpes zoster que a gente vai ter. Quando a lesão vem na face, ela pode comprometer a visão, o olho, ela pode comprometer a audição e pode ser uma doença muito grave ou trazer muito incômodo. E a neuralgia pode persistir durante meses ou anos. Então, se a gente pode evitar o herpes zoster com a vacina, vale muito a pena e nós recomendamos. O tratamento com o antiviral ajuda também. Da mesma forma que se trata a varicela com antiviral, se trata o herpes zoster. E para dor, a pessoa toma analgésicos, antitérmicos, e a gente tem que ter cuidado na verdade, com a possibilidade de infecção secundária. Eu falei em antitérmico, mas normalmente a varicela dá mais febre. O herpes zoster não é comum dar febre, mas a analgesia muitas vezes tem que ser muito potente para dar conforto à pessoa. Então, para evitar a dor, a neuralgia, para evitar lesões em locais onde traz muito desconforto, o avanço maior que nós temos é a vacina contra o herpes zoster. Doutor, o senhor falou sobre a imunidade, né? Que pode cair aí o zoster aparecer.
Dá uma dica, então, para quem está em casa de como manter a imunidade alta para ela não baixar, o que tem que se fazer? Olha, para que a gente tenha a resposta imunológica do organismo em dia, são importantes os cuidados com saúde, né? A pessoa se alimentar bem, né? Sempre que puder fazer exercícios, conta também. E um outro aspecto são doenças que baixam a defesa do organismo. Por exemplo, uma doença que nós vemos o zoster se associar com muita frequência é o diabetes. Então, quem tem problema de diabetes precisa ter a doença controlada, o açúcar controlado, para com isso a glicemia controlada, para evitar as complicações do diabetes, que inclui infecções e herpes zoster. Outra situação que predispõe ao herpes zoster é o HIV. Então, pessoas mais jovens em que apareça o zoster, é importante fazer exames e saber se tem alguma doença, algum vírus levando à queda de imunidade. Uma outra situação é o estresse. As pessoas, às vezes, muito estressadas, podem diminuir a resposta imunológica do organismo e apresentar o zoster. Então, uma vida com propostas saudáveis no dia a dia, evitando o estresse e controlando as doenças intercorrentes, especialmente o diabetes, é um padrão interessante para se evitar o herpes zoster. Ok. Muitíssimo obrigada, doutor, por ter esclarecido todas essas dúvidas. Bom, e se você que está nos assistindo ainda ficou com alguma dúvida, escreve para a gente que a gente pede ao doutor para responder. tvales.es@gmail.com. Eu te aguardo no nosso próximo Utilidade Pública.